A jornada do Brasil, nossa, é fascinante. Como é que uma terra habitada há milênios se transforma num império continental? É isso que a gente vai ver agora. Vamos mergulhar nos momentos-chave que pegaram uma colônia de Portugal e a transformaram na nação que a gente conhece hoje. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aí. Como é que o Brasil virou o Brasil? E olha, a resposta para isso não começa lá em 1500 com as caravelas, não. A gente tem que ir muito, mas muito mais fundo no tempo. 22 mil anos. Para pensar nesse número. É essa a profundidade da história humana nesse território. Quer dizer, milênios antes de Cabral sequer sonhar em cruzar o Atlântico, já tinha muita gente por aqui, com sociedades super complexas vivendo e se organizando. Então, vamos lá. Como é que era essa terra antes dos portugueses pisarem aqui? Vamos dar uma olhada nesse cenário pré-1500. Olha, o que os portugueses encontraram aqui não foi de jeito nenhum um lugar vazio. Pelo contrário, era um território super vivo, pulsante, sabe? Com uma infinidade de povos seminômades que conheciam cada palmo dessa terra. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta e tinham uma agricultura que era, assim, perfeitamente adaptada ao ambiente. E aí chega o momento que muda tudo. Dia 22 de abril de 1500, a expedição do Pedro Álvares Cabral chega e ancora ali em Porto Seguro. Com esse gesto, pronto. O território é reivindicado por Portugal. E a partir daquele ponto, o destino de milhões de pessoas mudaria para sempre. Mas claro, reivindicar a terra era só o primeiro passo. O próximo movimento foi montar o que a gente pode chamar de máquina colonial. Um sistema inteirinho pensado para uma coisa: extrair o máximo de riqueza possível dessa terra nova e gigantesca. Essa exploração começou como? Bom, primeiro com o pau-brasil, numa base de troca com os povos indígenas. Mas a engrenagem que realmente fez essa máquina colonial girar com força total foi a cana-de-açúcar. E para alimentar os engenhos, para fazer tudo aquilo funcionar, foi implementado um sistema brutal: a escravidão. Primeiro dos próprios povos originários e logo em seguida de milhões de africanos que foram trazidos à força para cá. E claro, para controlar uma operação gigantesca como essa, Portugal precisava centralizar o poder. Foi aí que, em 1549, eles criaram o Governo Geral e fundaram Salvador, que se tornou a primeira capital. A estrutura do Estado da colônia estava começando a ser construída ali. Ok, então a economia do açúcar dominou a cena por séculos. Mas, lá no finalzinho do século XVII, uma descoberta no interior do Brasil vai mudar completamente o jogo. Começava ali uma verdadeira corrida. Uma corrida que ia redesenhar o mapa da colônia. Essa descoberta do ouro causou uma reviravolta geográfica mesmo. O centro de tudo, o eixo econômico da colônia, que antes ficava ali no litoral do Nordeste com açúcar, de repente se desloca para o interior, para aquela região que, não por acaso, foi batizada de Minas Gerais. A busca por riqueza estava literalmente mudando o mapa do Brasil. E faz todo sentido, né? Se o centro da grana mudou, o centro do poder tinha que ir atrás. E foi o que aconteceu. Em 1763, a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio era um porto super estratégico para escoar todo aquele ouro que saía das minas. E aí, quando a gente vira para o século XIX, acontece uma coisa, assim, completamente inimaginável. Um evento que nunca tinha acontecido antes na história. Uma metrópole europeia inteira pega suas coisas, a corte, a sede do império, tudo e se muda para colônia. É isso mesmo. Portugal se mudou para o Brasil. Foi em 1808. Para fugir das tropas do Napoleão, a corte portuguesa inteira desembarca no Rio de Janeiro. E o impacto disso foi um terremoto. As mudanças foram imediatas. Os portos foram abertos para o comércio mundial, aquela proibição de ter fábricas aqui foi derrubada, o Banco do Brasil foi fundado. Em pouquíssimos anos, o Brasil deixou de ser só uma colônia de exploração para se tornar, de fato, o centro do Império Português. Essa transformação toda ganhou um carimbo oficial em 1815. Naquele ano, o Brasil deixa de ser colônia e é elevado a reino, ou seja, em teoria, ficava de igual para igual com Portugal. A partir desse momento, a gente pode dizer que o caminho para a independência total já estava praticamente traçado. Pois é, depois de virar reino, não tinha mais como o Brasil aceitar dar um passo para trás e voltar a ser só colônia. E isso nos leva direto para a etapa final dessa história, a ruptura de vez com Portugal e o nascimento de uma nação totalmente nova, um império.
Mas, essa transição não foi nem um pouco calmo, pelo contrário. Em 1822, Dom Pedro I vai lá e proclama a independência. Só que o reinado dele foi curto, bem conturbado, e ele acaba abdicando em 1831. E o pior, ele deixa no lugar um herdeiro de 5 anos de idade. Imagina, o país mergulhou numa crise danada, cheia de instabilidade, que só foi se acalmar em 1840, quando o jovem Dom Pedro II, ainda adolescente, foi coroado imperador. Então, resumindo, o Império do Brasil foi basicamente isso. Uma monarquia que durou de 1822 até 1889, governada por esses dois imperadores, pai e filho. E esse reinado longo do Dom Pedro II vai chegando ao fim com um dos atos mais importantes e também um dos mais tardios de toda a história do Império, a abolição da escravidão. O ano é 1888, e um fato marcante: o Brasil foi o último país de todo o continente americano a acabar com a escravidão. Pensa só, depois de quase 4 séculos, aquela instituição que foi a base da economia da colônia e do Império estava prestes a cair. Com uma pressão enorme dos abolicionistas aqui dentro e da comunidade internacional lá fora, a princesa Isabel, que estava como regente na época, vai lá e assina a Lei Áurea. Com uma canetada, a escravidão foi legalmente extinta no Brasil. Um momento histórico, sem dúvida, mas um momento que também deixou um monte de perguntas sem resposta para o futuro. E é aqui que a gente fica com uma reflexão final, né? A Lei Áurea libertou as pessoas, mas não deu a elas cidadania, não teve nenhum plano de integração, de reparação, de dar acesso à terra. Então a pergunta que fica no ar e que ecoa até hoje é essa: de que forma o jeito como a escravidão acabou no Brasil continua moldando as desigualdades que a gente vê na nossa sociedade até hoje?